51 eu preguei 28 sermões. Preguei durante 4 anos e 8 meses sobre o livro dos Salmos. As pessoas iam lá, os visitantes iam 1, 2 vezes, 3 vezes, e achavam que o pastor não conseguia pregar outra coisa senão os Salmos. Preguei sobre os Evangelhos. Preguei sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Preguei várias cartas, a carta aos Romanos. Preguei parte do livro do Apocalipse. Aí eu disse para minha esposa, querida, eu vou pregar alguma coisa um pouco diferente agora. Durante algum tempo, pregar sobre o tema. Havia uma confusão na nossa igreja sobre a questão da doutrina da justificação pela fé. Preguei 28 sermões sobre justificação pela fé e eu descobri que eu poderia continuar pregando o resto da minha vida sobre este tema maravilhoso da palavra de Deus. Disse para Regina, querida, eu vou pregar agora sobre o credo apostólico. Porque credo apostólico a turma pensa que é da igreja católica romana. Não, é nosso. Eu preguei palavra por palavra. Cada sermão, uma palavra. Creio. Primeiro sermão, em Deus. Segundo sermão, Pai. Terceiro sermão. Eu criei um problema lá na nossa igreja, porque quando chegou, creio na Santa Igreja Católica. Eu disse, católicos somos nós. Nós é que somos católicos. Porque se é católico romano, há uma contradição de termos. Você não pode ser católico e romano ao mesmo tempo. Aí falei com a Regina, querida, eu vou voltar a pregar sobre os textos bíblicos passo a passo. Entendi que eu deveria pregar sobre o sofrimento. E abri então a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. Eu imaginava que eu estaria pregando para a igreja. São Chico. Qual o quê? Eu estava pregando para mim mesmo, porque não demorou muito tempo. Eu experimentei o sofrimento mais agudo da minha vida, com a morte da delícia dos meus olhos. Mas esta carta me fez compreender o propósito de Deus no sofrimento. É bom, meus irmãos, termos um certo entendimento de como Deus fala através de sua palavra. Na Bíblia nós não encontramos paradoxos, ou melhor, nós não encontramos contradições. No budismo você encontra contradições. O budismo afirma que Deus é uma mão que aplaude. É o yin e o yang. Duas forças que são idênticas e que se anulam. Eu fui professor de teologia durante 35 anos e eu vi alguns alunos marotos que queriam me colocar em conflito e perguntavam essa pergunta marota. Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa movê-la? Porque se eu dissesse, não, ele não pode criar, eu limitaria o poder de Deus. Sim, ele pode criar, então, na verdade, ele pode criar e se limitar. A resposta é simplesmente esta: Deus não pode se contradizer. Ele não pode criar uma pedra tão grande que ele não possa movê-la. A onipotência de Deus é um conceito teológico que tem a ver com a criação. Deus não pode algumas coisas. Deus não pode mentir. Então nós encontramos nas Escrituras, meus irmãos, não contradições, mas nós encontramos algumas coisas que parecem contraditórias. Nós encontramos nas Escrituras paradoxos. Quando o apóstolo Paulo diz assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Mas o paradoxo é meramente uma fraseologia. E você pode colocar o paradoxo, porque se for um paradoxo radical, esse paradoxo é uma contradição. Você pode colocar esse paradoxo agora de uma forma linear. Quando eu sou fraco,
eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Você percebeu que eu falei a mesma coisa sem ser paradoxal? Nós encontramos nas Escrituras algumas coisas que parecem ser contraditórias, mas elas não são contraditórias. Elas são, na verdade, duas verdades que aparentemente se anulam. Elas não se fundem, mas são colocadas em tensão. Deus é soberano e ao mesmo tempo nós somos responsáveis. Por exemplo, quando você pega a oração de Jesus, quando ele disse assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O versículo seguinte, que nos atrapalha com aquele subtítulo que não está no original, né? Mas o versículo seguinte diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. De um lado a soberania absoluta de Deus, do outro lado a responsabilidade humana até na salvação. Quando você pega, por exemplo, o sermão de Pedro no dia do Pentecostes, quando ele faz esta declaração, que é uma declaração simplesmente estupenda. Ele afirma o seguinte, a respeito da morte de Jesus. Ele diz o seguinte: tendo sido este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vírgula, vós o matastes. Nós temos então antinomias que são colocadas não em fusão, mas são colocadas em tensão nas Escrituras. Além de tudo, nós temos também mistérios. Mistérios é aquilo que nós sabemos e não sabemos. É como a luz. Mas eu não preciso definir a luz. Eu chego num quarto escuro, eu acendo a luz. Estes mistérios do amor de Deus, que implica no fato de Deus ter colocado como substituto absoluto o Senhor Jesus Cristo, que morre em nosso lugar, para que Deus então, fora de mim, possa encontrar amor para me alcançar. A primeira carta de Pedro apresenta estas antinomias, estes mistérios. Afirma que nós, os crentes, podemos experimentar profunda alegria, mas ainda assim, profunda tristeza. Sem ficarmos esquizofrênicos, sem ficarmos loucos. Os que sofrem, na verdade, via de regra, como crentes no Senhor Jesus Cristo, fazem indagações, perguntam por quê? Porque, na verdade, meus irmãos, dá a impressão de que aqueles que um dia tiveram a aventura de serem alcançados pela graça de Deus, estes vão viver agora felizes. Nós encontramos alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. E de repente a tristeza bate a nossa porta e a gente perde o chão. A gente não consegue fazer outra coisa senão chorar. E quando nós perdemos aquilo que parece ser o grande alvo da vida cristã, que é a alegria, o prazer, a gente começa a se perguntar: onde está Deus? Onde estás que não responde? Em que terra tu te escondes, embuçado nos céus? Dá a impressão de que nós viramos nada. Qual o propósito? Se Deus é soberano, qual é o propósito dele no meu sofrimento? E de repente Pedro, esse falastrão, este homem que na verdade fala coisas maravilhosas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente ele entende que Jesus não deveria ir para Jerusalém. Ele aceita Jesus como um rei de Israel, que vai ser entronizado, mas ele não aceita Cristo
como aquele que é o Cordeiro de Deus. E Jesus Cristo disse: olha, você tem parte com Satanás. Verdade.